Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que está sentado junto à destra, do Pai, em lugar de honra nas regiões celestiais, que essa graça e paz venha guardar nossa mente, nosso coração, nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia que o Pai nos permitiu estar aqui, mais um dia que podemos estar aqui juntas. Oi, Vanilda, que bom que hoje deu para você entrar, glória a Deus. Espero que vocês estejam bem, viu? Em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar nessa carta linda de Timóteo. Gente, que carta maravilhosa. É uma carta muito prática. Meu Deus, eu vou mostrar pra vocês que eu marquei a carta inteira. Olha aqui. Marquei tudo, escrevi um monte de coisa. Falei, tá, como é que eu vou fazer com isso em 1 hora? Não sei, mas Deus proverá. Hoje deu, que bom, Vanilda. Odilé tá aqui com a gente também. E Yudi, tudo bem? Boa tarde, querida. Jesus te abençoe, viu? Mulher amada do Senhor. Hoje nós vamos meditar em muitos conselhos práticos de alguém que era um líder que não tinha tanta experiência como Paulo, mas que tinha um pai na fé, Timóteo é chamado de um filho, um verdadeiro filho na fé. Era uma questão assim, muito mais do que apenas uma liderança de autoridade, mas de uma paternidade muito linda, que Paulo vai acolher, vai adotá-lo como filho ali na fé para poder ter ali um discípulo, Ele vai realmente formar um discípulo pessoal e muito amado. A gente vai ver pelas palavras que Paulo fala de Timóteo, inclusive aquelas que nós lemos lá em Filipenses, até no dicionário Wycliffe vai falar que Timóteo era provavelmente o discípulo que Paulo mais amava. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu cumprimentar vocês. Ivonete, que já entrou aqui também, sua filha linda Jessie, minha amiga. Paz do Senhor Jesus, minha amiga do céu. Que bom estar com vocês aqui. Que bom que você está bem, Odilé. Glória a Deus. Vamos então fazer uma oração, pedir o Espírito Santo que nos conduza na verdadeira interpretação da sã doutrina, que é aquela que só o Espírito Santo pode nos trazer, não é verdade? Vamos falar com Ele? Senhor Jesus, obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixou órfãos, porque nós não estamos aqui na terra perdidos e Senhor, nós não estamos aqui como pessoas que não têm com quem, ó Deus, se espelhar, como pessoas que não têm quem cuidar, porque o Senhor nos deu a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, ela doutrina o nosso coração, ela nos aconselha, ela nos ensina na forma prática. O Senhor, como Paulo era para Timóteo, o Teu Espírito é para nós, Senhor. É alguém que nos ensina, que nos admoesta, que nos exorta, que nos mostra na prática, nos instrui a Tua vontade. E a nós, Senhor, eu te peço que nós venhamos conseguir, pelo Teu Espírito, combater o bom combate da fé, sem desanimar com a oposição, com as falsas doutrinas, com tudo que se levanta dentro da igreja, Senhor, para nos afastar da fé genuína. Não, eu te peço, Senhor, que nós estejamos firmes e inabaláveis na fé do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele volte. Espírito Santo, revela-nos aquilo que é para ser dito, ensina-nos a falar da Tua palavra, Senhor, com temor e tremor, com profundo respeito, Senhor. Ensina-nos a exercitarmos na piedade, a viver uma vida justa e íntegra. Eu sei que o Senhor tem muitos líderes levantados aqui, Senhor, que estão aqui online, que vão ver mais tarde essa live, que nós sejamos esses íntegros que o Senhor levantou, primeiro para liderar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, e que nós possamos, Senhor, ser um bom exemplo, diante de um bom testemunho, diante de todos, em nome de Jesus. Amém? Oi, mãezinha, bem-vinda, boa tarde. Vamos lá, então, antes de começar falando versículos por versículos, os que mais chamam a atenção, eu quero falar um pouquinho do Timóteo. Timóteo, nós já lemos muito sobre ele. Nós lemos sobre Timóteo lá em Atos 16, nós lemos sobre Timóteo em muitas cartas de Paulo. Paulo vai falar do Timóteo, recebam bem Timóteo, Paulo fala para os coríntios, Timóteo tá indo aí, não deixa ele intimidado, recebam bem meu filho na fé. Lá em Filipenses, Paulo fala tão bem dele, eu quero até abrir lá, porque olha o que ele fala do Timóteo, Timóteo tá indo visitar vocês, assim ele vai poder me animar. Não tem ninguém que se preocupe tanto com vocês, com o bem-estar de vocês, como Timóteo. Todo mundo se preocupa só consigo mesmo, mas o Timóteo, ele se preocupa com aquilo que é importante para Jesus. O Timóteo já provou o seu valor, ele tem servido ao meu lado, ele é meu cooperador e eu vou enviá-lo e eu tenho confiança de que eu também vou
ver vocês. Então, Timóteo, do jeito que Paulo fala sobre ele, a gente vai ver que o Paulo tinha um carinho assim, gente, de pai. Inclusive, ele vai chamar Timóteo de filho, né? Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, escuta essas repreensões do teu pai. Ah, meu filho, né? Então a gente vai ver que existiu uma relação ali muito mais do que de uma autoridade espiritual, mas de uma paternidade, de um cuidado, de uma proximidade, de um afeto de um pai para um filho, né? Como que era, né? A vida de Timóteo. Timóteo teve um pai que era grego, talvez por causa disso que em Atos 16 a gente vai ver que ele não foi circuncidado. Ele era grego, o pai dele, mas o pai dele não exerceu muita influência sobre a vida dele, talvez porque vocês sabem que antigamente as pessoas, como é que a gente fala, gente? As pessoas morriam mais cedo, né? A qualidade de vida não era tão boa, antigamente não tinha antibiótico. Como é que fala? Fugiu aqui, gente. Tem uma palavra. O tempo de vida das pessoas era menor, né? A gente vai ver que o próprio José, pai adotivo de Jesus, ele não aparece, né? A partir dos 12 anos ali, a gente já não vê mais ele na história. Então era muito comum as pessoas ter uma... Nossa, o que de vida? Me lembra aí, gente. Expectativa de vida, lembrei. A expectativa de vida das pessoas antigamente era muito menor do que a de hoje. Então, a gente vai ver que muitas vezes os homens, né, que principalmente que eram os que trabalhavam mais, que iam pra guerra, aqueles que estavam mais à frente ali, né, de circunstâncias mais perigosas, eles morriam muito cedo. Tinha épocas estimativa. E isso, Jess, obrigada. Tinha pessoas que era comum morrer com 40 anos, né? Tem muitos evangelistas que a gente vai ver que vai morrer com 30 anos. Então é muito importante nós entendermos isso, né? Que infelizmente, que graças a Deus, vamos falar dos dias de hoje, graças a Deus hoje em dia, com tanta, né, com a medicina avançando tanto, com tantas opções para cuidar da saúde, de prevenção também, as pessoas têm podido viver mais. Mas provavelmente o pai do Timóteo morreu morreu antes, né, ali de conseguir exercer uma formação no filho dele diante da cultura grega. Por quê? Porque Paulo vai citar Lóide, que é a avó de Timóteo, e a Eunice, que é a mãe dele, que eram mulheres judias, né? André, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Tem 48. Ih, mas você só viveu mais ou menos metade da vida, né? Tem muita coisa ainda para viver. Eu também quero ir até os 100, 120, se Deus permitir chegar lá com saúde. Então, gente, Timóteo, ele foi um homem que recebeu muita influência da sua avó, Lóide, e da sua mãe, Eunice, na fé cristã. Só que, na verdade, na fé cristã não, né? No conhecimento de Deus diante do judaísmo. Quando Paulo, na segunda viagem missionária, ele vai... Na verdade, primeiro ele visita Derbe e Listra. A primeira vez que Paulo visita Derbe e Listra, essas cidades, ele vai encontrar, então, Lóide, Eunice e Timóteo. E aí, ali, provavelmente, vai haver a conversão delas, né? Elas que já eram judias, já conheciam a Torá, já conheciam a lei de Deus, agora elas vão conhecer Jesus como aquele que veio para cumprir toda a lei, para cumprir toda a Bíblia dos judeus, né? Do Antigo Testamento. Então, elas vão se converter e Paulo vai voltar, ele vai fazer uma segunda visita a Derbe e Listra, quando ele vai ver Timóteo, e ele vai ver que Timóteo deu uma desenvolvida, assim, que não, Ivonete? Quem dera Jesus voltasse hoje. Minha mãe também, quando eu falo com ela de ir até os 80, ela fala, não quero. Não, se for com saúde, né, gente? Tipo, se for com saúde, bem-estar, aí dá pra ir até uns 100, 120 talvez, mas... Mas então, quando Paulo volta nessa segunda viagem missionária dele, ele vê o Timóteo. E a Bíblia diz que as pessoas davam bom testemunho do Timóteo. Deixa eu achar onde é que eu escrevi aqui, olha... Todos davam bom testemunho sobre ele, está em Atos 16. Então vai falar que o Timóteo, ele era bem visto por todos. Aquele menino, gente, por que eu falo menino? Porque ele era um jovem. Quando Paulo chamou ele para estar junto com ele na segunda viagem missionária, provavelmente para substituir o João Marcos, que acabou abandonando, né, ele na primeira viagem. Então ele vai chamar o Timóteo, porque ele teve assim, ele chamou a atenção de Paulo para um desenvolvimento na fé. Ele já teve uma base. A mãe e a avó deram uma base para ele.
uma base de uma vida piedosa. E agora, convertido verdadeiramente ao evangelho genuíno, esse menino se destacou. Então Paulo fala, agora você é meu filho, eu vou te ensinar. Agora eu vou te fazer um líder, um discípulo, um missionário, um evangelista. E a gente vai ver que Timóteo, ele, por muitos versículos que a gente lê aqui, ele tinha muito indício profético de que ele seria um grande líder. Né? Paulo vai falar aqui no versículo... Deixa eu achar aqui. Tinha muitas indicações proféticas de que ele estava destinado a exercer um grande chamado. Versículo 1:18 vai falar, Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás ao seu respeito. Então, antes de Timóteo se tornar um evangelista, um missionário, um líder influente na igreja primitiva, já tinha palavras proféticas que apontavam que ele seria um grande líder. Gente, Deus fala. Deus, muitas vezes, ele não mostra claramente isso, ele falou muito forte comigo hoje de manhã. Deus não mostra claramente como que vai ser cada detalhe do processo, mas muitas das vezes ele revela onde que você vai chegar. É isso que eu espero de você. Eu só não vou te dar dica de, um dia vai chegar alguém, um dia você vai tomar essa escolha, porque no caminho você vai ter que depender de mim cada dia. Mas Deus já dava muitas palavras proféticas a respeito do Timóteo. Lá no 4:14 fala assim também, olha, não descuide do dom que você recebeu por meio de profecia quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Então, Timóteo, Deus desde o início já está falando, não desanime, porque Deus tem plano na tua vida. Não se esqueça das profecias que foram ditas a seu respeito, Timóteo. No dicionário Wycliffe vai falar uma coisa que eu achei interessante também, que diante das coisas que Paulo fala para Timóteo, a maneira como Paulo instrui Timóteo, parece-nos que ele era um homem tímido. Isso é bem legal, porque tem tantas pessoas que são tímidas e que por causa da timidez não vivem todo o plano e o propósito de Deus na vida delas. Mas se Timóteo era um homem tímido, por isso que Paulo está falando, não se intimide, não deixe ninguém te desprezar. Viva aquilo que Deus falou que você viveria pelas profecias desde lá do início. Quando impunham as mãos sobre você e falava aquilo que Deus tinha ao seu respeito. Então não se intimide, não se envergonhe, não retroceda. Viva aquilo que Deus falou que Ele tem para você viver. Não deixe que a sua timidez, te impeça de viver o teu chamado, o teu propósito. Amém? O próprio Paulo vai impor as mãos sobre Timóteo, lá em 2 Timóteo a gente vai ver isso, E ele vai receber um dom, provavelmente para capacitá-lo para um ministério de evangelista. Paulo fala em 2 Timóteo 1:6 isso, vamos ver lá. Ele fala assim, olha, eu quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus te deu quando impus as minhas mãos sobre você. Aviva a chama daquilo que Deus já te deu lá no início. Não se esqueça do início, Timóteo. Lembra de tudo que Deus falou. Lembra da imposição de mãos. Lembra. A Jéssica, eu odiei por mais de um ano. Por isso, glória a Deus que você venceu toda a timidez, Jéssica, e tem se deixado se fluir no Espírito. Como que a igreja de Cristo Jesus tem sido abençoada. Porque você não se deixou levar pelas suas limitações, pela timidez ou por qualquer outro motivo. Você tem se permitido, ser essa chama ardente que tem incendiado a igreja de Cristo. Glória a Deus por isso, viu? Parabéns por ter vencido essa luta. E hoje não me vejo mais vivendo o verdadeiro evangelho, pregando a palavra viva e eficaz, sem viver, Não me vejo mais sem viver o verdadeiro evangelho, pregando a palavra viva e eficaz para alcançar vidas. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, continue te abençoando nesse ministério lindo. E aí Paulo também vai falar em 2 Timóteo 4:5, diz assim, tu porém, gente, eu amo esse tu porém. Segunda-feira a gente fala. Ano passado, ano retrasado, eu sei que teve alguns anos aí que eu fui ler 2 Timóteo e eu lia chorando, gente. Tu porém, Timóteo, todo mundo é assim. Tu porém. Meu Deus, depois a gente vai chegar lá, segunda-feira, a gente chora junto aqui. E aí ele fala 5. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações, não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que ele foi confiado. A gente vai ver que Paulo tinha um grande amor por Timóteo, Quando Paulo chama Timóteo para fazer a segunda viagem missionária com ele ali, com Silas, ele vai circuncidar Timóteo, não porque isso tinha qualquer valor, Paulo deixa claro que não tinha valor nenhum,
né? O que importa mesmo é a circuncisão do coração. Mas para evitar conflitos para onde eles estavam indo, ele vai circuncidar Timóteo, lá em Atos 16:3, nós vamos ler isso. Essa carta de Paulo a Timóteo, a primeira, a segunda e a carta de Tito, depois de mais de 1.500 anos que Paulo já tinha escrito, por Tomás de Aquino, se eu não estiver enganado, elas foram classificadas como cartas pastorais. Que seriam, por que cartas pastorais? Nós vimos a carta de exortação que Paulo enviou para toda uma igreja, Coríntio. Nós vimos Paulo doutrinar, né, ali os romanos, falando de uma doutrina ideológica, o que é o cristianismo, o que é o evangelho, né? Mas nós temos uma carta extremamente pessoal, né, que é quase que um memorial, assim, a carta que Paulo escreveu para Filemon, segunda-feira vamos falar também, que é uma carta praticamente particular, mas que Deus abençoou, que foi preservada para nossa edificação. Que foi uma carta especificamente para Onésimo, para Filemon, para poder restaurar Onésimo, nós vamos falar mais sobre isso. Mas a carta de Paulo a Timóteo e a Tito, que eram pastores, que eram bispos, que eram líderes importantes, né, de mestres na igreja, elas são cartas muito específicas para uma liderança. Por isso que é chamado de carta pastoral. Como que o pastor deve agir? Qual que é a conduta que deve ser mantida dentro da igreja? Nós vamos ver que na primeira carta, Paulo vai tratar muito sobre uns falsos mestres que vinham com doutrinas, que vinham com discussões, que vinham trazer confusão, né? Paulo vai falar no capítulo 4, olha, nos últimos tempos vai ter muita apostasia, as pessoas vão dar ouvidos a espíritos enganadores e ensinamento de demônios, então vão se levantar esse tipo de pessoas, de ensinos, né? Essas discussões tolas, de pessoas que na verdade só querem aparecer, que essas discussões não geram nada, a não ser divisão e contenda. Então Paulo vai ensinar para Timóteo, assim como ele vai falar para Tito, qual que é a conduta da igreja, qual que é a doutrina, qual que é a maneira que a gente vai levantar líderes, o que a gente tem que evitar, o que a gente tem que lutar, por que a gente tem que lutar. Então são cartas pastorais, amém? Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa aqui. Falei tudo isso, ok. O Timóteo é visto como um fiel companheiro de Paulo. Inclusive, gente, no final da vida de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é vista pela tradição como a última carta que Paulo escreveu. Ele provavelmente já sabia que iria morrer, né? Ele vai até terminar dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, né? E completei, acabei a carreira, como é que é? Combati o bom combate... Fugiu aqui agora. Combati o bom combate, acabei a carreira e terminei a fé, não tá certo, né? Me ajuda aí, gente. Procura aí e me fala. Tem hora que eu me esqueço. Combati um bom combate. Aqui tá. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Então, combati o bom combate. Eu queria ver na versão mais antiga, né? Terminei a carreira e permaneci na fé. Depois vocês me lembram aí as tradicionais, as traduções mais tradicionais. Então, Paulo já estava no final da vida dele. E ele vai falar para Timóteo assim, Timóteo, queria tanto você aqui, meu filho. Imagina, gente, que no final da vida de Paulo, muitos abandonaram ele. Muitos que diziam ser amigos, guardei a fé. Aleluia! Obrigada, Rose. Combati o bom combate, terminei a corrida, isso? E guardei a fé. Amém. Eu queria memorizar todos os versículos nas tradições mais antigas, mas estudar nas novas. É isso que eu queria. Só. Simples. Mas nós não somos computadores, né? O Espírito Santo nos capacita. Mas, então, Paulo, ele amava tanto Timóteo, que no final da vida dele, abandonado por muitos, ele vai falar lá em Timóteo, olha, só o Lucas que ficou comigo. Todos me abandonaram nesse momento. Paulo estava sozinho. E ele vai falar, Timóteo, eu queria tanto que você estivesse aqui. A Bíblia não fala se Timóteo conseguiu chegar antes da execução de Paulo e do martírio de Paulo. A tradição vai falar que Timóteo foi de fato martirizado também. Mas o fato é que lá em Hebreus 13 vai falar que Timóteo chegou a ser preso e saiu da prisão. Então nós não sabemos exatamente se Paulo chegou a ver Timóteo antes de morrer, mas é muito lindo isso que Paulo vai pedir, olha, eu queria muito, 2 Timóteo 4:9, deixa eu ler aqui. Por favor, venha assim que puder. Uau!
Então, Timóteo, gente, era alguém que estava no coração de Paulo. Não era alguém... Ele é só meu aluno. Não, ele é um filho para mim. Eu gostaria muito que ele estivesse comigo nessa situação. Amém? Timóteo também era um jovem quando Paulo provavelmente chamou... Provavelmente, tá? Ele provavelmente chamou Timóteo para participar da segunda viagem missionária. Os teólogos os estudiosos vão dizer que ele tinha entre 16 e 20 anos, né? Mas até que ele se levantou como líder, como Paulo fala assim, olha, que ninguém te julgue pela sua juventude, né? Que porque você é jovem, provavelmente ele tinha até no máximo de 30 a 40 anos quando ele já era um pastor aqui. Mas quando Paulo chamou ele era entre 16 e 20, no máximo 24, era um jovem. Ele foi um jovem pastor também, comparado, né, com a idade de Paulo. Então, uma coisa que a gente não pode fazer, gente, é desprezar os jovens. Aqueles que Deus tem levantado. É claro que ele está sendo pastoreado por alguém que está à frente, né? À frente no processo. Mas a gente não pode desprezar aqueles que Deus coloca, né? E eu falo isso com muita vontade, porque eu vejo isso no meu marido, né? Ele é jovem, muitas pessoas olham para ele e falam, você é pastor, porque tem todo o estereótipo, né? O pastor é aquele que é mais velho, muitas vezes, enfim, estereótipos físicos também. Mas eu vejo nele, sabe, essa luta pelo combate da fé, eu vejo nele essa autoridade que vem por meio do Espírito, diante de tudo que Deus já falou acerca dele. Então, não despreze também a juventude, a sua juventude, nós tenhamos esse olhar aberto, né? Sobretudo, gente, através da vida da pessoa, porque o ministério, o que é mais importante no ministério não é a capacitação teológica de alguém, mas o caráter dessa pessoa. Amém? Eu acho que eu falei basicamente tudo que eu queria falar sobre isso, então vamos lá. Vamos pro capítulo 1. Paulo começa se identificando, né, como aquele que é apóstolo por ordem de Deus, nosso Salvador, de Cristo, nossa esperança, e escrevendo a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Ele vai saudar o Timóteo com graça, misericórdia e paz. Lembrando, gente, que hoje eu vou falar do capítulo 1 até o 6, para que a gente possa adiantar o sábado, tá bom? Que amanhã a gente vai terminar na leitura bíblica, mas aí a gente já adianta. Na segunda-feira eu vou falar de 2 Timóteo, Tito e Filemão, tá bom? Se Jesus permitir, estivermos vivos até lá. Paulo fala que quando partiu para Macedônia, pediu que o Timóteo ficasse em Éfeso. Então nós vamos ver que Timóteo ele exercia liderança ali na igreja de Éfeso. E ele começa já falando, olha, não advirta certas pessoas para não ensinar coisas contrárias à verdade. Não desperdiçar tempo com discussões intermináveis, com fábulas e genealogias. Essas discussões só levam a especulações sem sentido. Não promovem o propósito de Deus que é realizado pela fé. Qual que é o alvo da nossa instrução? É o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Deixa eu ver onde é que eu escrevi isso aqui, gente. Eu fiz uma bagunça nos meus escritos aqui, misericórdia. O que Paulo está falando aqui, gente? Muitas vezes vai acontecer, e é tão atual, é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Pessoas se levantam na igreja, pessoas que na verdade estão ali, às vezes é até joio, né? A gente que define quem é joio não, tá? Em nome de Jesus. Mas muitas vezes, incentivados por um espírito maligno, que vão levantar com falsas doutrinas, que vão trazer distrações através de discussões intermináveis. Vamos discutir genealogia. Quem foi? Qual foi o... Né, eu tô pensando aqui. Vamos definir aqui agora. Qual foi o espinho da carne de pau? Como? Paulo tá falando assim, olha, vocês estão com discussões intermináveis acerca de genealogia, de fábula, de coisas contrárias à verdade, que não levam ao verdadeiro sentido da exposição da lei de Deus, da doutrina verdadeira. Porque, gente, levantar e fazer discussão aqui, o Jefité, vamos discutir aqui agora, Jefité matou a filha dele ou ele só deixou ela virgem para sempre? Aí a gente vai gastar 1 hora discutindo aquilo que a gente pensa sobre o que o Jefité fez, e a gente vai muitas vezes até gerar confusão, inimizade, contenda. Paulo tá falando, tem necessidade de gastar tanto tempo com essas coisas que não edificam? Porque a doutrina verdadeira, ela vai promover o quê? Amor, tá? Quando você estuda a Bíblia, a gente não estuda para discutir, para mostrar que sabe qualquer coisa. A gente estuda a Bíblia para que ela, a palavra de Deus, promova em nós amor que vem de um coração puro,
consciência limpa e uma fé sincera. O objetivo da gente estudar a Bíblia aqui, gente, não é pra gente discutir com as pessoas. Olha o que Paulo fala. Alguns se desviaram dessas coisas, do coração puro, da consciência e da fé, e elas passam tempo com discussões inúteis. Versículo 7. Querem ser reconhecidos como mestres, mas não sabem de nada que estão falando, embora falam com tanta confiança. Gente, isso é tão atual que me dá até arrepio. Pessoas que se levantam porque elas estudam uma coisa, um assunto só especificamente, para serem ótimas no debate. Não conhecem de Bíblia, não tem uma, assim, no panorama geral, não vivem uma vida em conformidade com a palavra, falta amor, falta fé, falta uma consciência pura. Essas pessoas só querem aparecer, essa é a verdade. Mas Paulo vai falar assim, olha, não gasta tempo com essas discussões tolas. Não, insista para que não haja isso. A lei foi criada para mostrar o erro. Para quem? Para os rebeldes, transgressores, pecadores, homicidas, os imorais, os homossexuais, os mentirosos, os sequestradores. A lei é para isso, para expor o pecado. Mas eu glorifico a Deus que me considerou digno de confiança, me designou para servir, embora antes eu fosse assim. Paulo falou, antes eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era violento, mas a graça de Deus superabundou na minha vida e Deus então encheu a minha vida de fé e de amor que vem em Cristo Jesus. E essa é uma afirmação digna de confiança. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o maior. Meu Deus, isso aqui não é uma falsa modéstia. Ai, eu sou o maior líder da igreja, mas eu vou falar que eu sou... Não, gente, de fato, um contato com Deus. Quanto mais perto de Deus você tá, mais nítida fica a sua natureza pecaminosa e a grandiosidade da graça de Deus. Quanto mais... Não é que a gente fala assim, gente, eu sou pecador. Ai, que lindo, como ela é humilde. Não, é verdade. Quanto mais perto de Deus, mais você vê. Sabe quando você tá na luz, né? E tá uma luz assim meio embaçada. E aí você vê uma coisa, você consegue discernir o que é preto e o que é branco. Mas se você olhar de perto, quando a luz tá mais perto, você vai ver o que é branco mesmo. Né? A Cecília esses dias foi pra escola com uma blusinha branca dela, que é meio assim, meio off, também tá meio encardida, e aí as outras crianças, que a gente sabe, né, quando eles definem uma escolha de roupa assim na escola, e aí os pais vão lá e correm e compram uma, sabe aquelas blusas branquinhas, acabou de ser comprado? Quanto mais próximo do branco genuíno, mais amarelado o branco que não é genuíno vai aparecer. Por que eu tô dizendo isso? Quanto mais perto de Deus, gente, mais a gente vê que nós somos isso, pecadores. Só que não é pra gente se humilhar e dizer, nós somos pecadores, tão perdidos. Não, isso é pra gente reconhecer a graça de Deus sobre nós. Mesmo quando éramos pecadores, inimigos de Deus, não valíamos nada, a graça soberana e infinita do Senhor nos alcançou. E por causa disso, hoje nós podemos ser, né, testemunhas da misericórdia de Deus, como ele vai dizer. Tudo isso para mostrar que o Senhor é paciente. E aí ele vai louvar a Deus, ele começa a falar assim, honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível, imortal, ele é o único Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais você reconhece o quão pequeno você é, maior é Deus. Então Paulo falou dos pecadores, eu sou menor, mas ele é Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus. Ele é verdadeiramente grande e eterno. E ele então vai falar, Timóteo, meu filho, essas instruções são para você, palavras com base nas palavras proféticas que foram ditas a seu respeito, e que elas ajudem a você a combater o bom combate. Luta o bom combate da fé. Não se deixe levar por nada que te impeça de viver o combate. Gente, a fé é uma luta. A fé não é uma coisa que irradia dentro de nós e que simplesmente acontece. Nós temos que permanecer, perseverar na fé até que Cristo venha. Porque o mundo se levanta, o diabo se levanta, a nossa carne se levanta. Esses são nossos três inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E eles estão vivos e influentes ao nosso redor, enquanto estivermos vivos. Então nós temos que combater o bom combate da fé e terminar a nossa corrida como Paulo terminou. Amém? Guardando a fé, perseverando na fé. Ele vai dizer para Timóteo, versículo 19, apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, porque alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e a sua fé naufragou. Uma vez salvo, salvo para sempre, gente? Não é.
existe um combate. Alguns se entregaram a uma consciência cauterizada. Sabe quando não dói mais? Você peca e não dói mais, sua consciência já cauterizou, o Espírito Santo já não encontra mais sensibilidade. Aí a sua fé vai naufragar. Vamos para o capítulo 2? No capítulo 2, Paulo vai dar instruções com relação ao culto e vai falar muito de mulheres. Gente, esse capítulo é muito edificante para nós. Tem aquelas distorções por causa de questões culturais, não vou falar mais sobre isso também, tá? Primeiro ele fala sobre a oração. Recomendo que sejam feitas orações, intercessões, petições e ação de graças em favor de todos. A igreja, gente, tem que ser uma igreja que ora. Eu tô muito feliz que a minha amiga Carol saiu do CTI. Inclusive já teve até alta, até do quarto hoje, né, gente? Tô muito, muito feliz. Deus ouve a oração do povo. Gente, nós temos que ser uma igreja que ora uns pelos outros, ora pelas nossas lideranças, ora pelas autoridades. Aqui Paulo vai falar, olha, que vocês orem pelos reis, pelos presidentes da república, né, que é a nossa realidade. Ore pelos seus líderes, orem por todos que exercem autoridade, para que a gente tenha uma vida pacífica e tranquila, cheia de piedade, cheia de dignidade, digna e piedosa. Orem, gente. Vamos orar sim pelo Lula, orar pelos vereadores, pelo nosso prefeito, para que a nossa vida seja pacífica, para que a igreja não encontre perseguição. Ah, mas vai acontecer que as coisas vão piorar. Mas nós vamos ser o sal da terra enquanto estiver aqui. Nós vamos orar para que o evangelho tenha liberdade, que Deus dê oportunidade para que o evangelho chegue a toda criatura. Inclusive, nós vamos entender o que é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Versículo 4. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Ivonete, depois eu tenho que mandar lá no grupo de intercessão, porque graças a Deus a Carolzinha saiu do CTI e ela fez um exame, gente, que mostrou que ela não tem nada no coração, não tem água, nem embolia pulmonar, ela tá assim, 100% curada para a glória de Deus. Ela passou muito mal depois de ter feito o procedimento de cateterismo, é isso mesmo? Cateterismo? Porque ela estava com uma pneumonia silenciosa, por isso que ela ficou mal e foi enviada para o CTI, mas o Senhor já estava operando, papai estava cuidando de tudo, graças a Deus. Alessandra, seja bem-vinda, minha vizinha querida, Deus te abençoe, beijo no seu coração. Também estou em 2 Timóteo capítulo 2, então vamos entender o que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, qual que é a vontade de Deus, o desejo do coração de Deus? Todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é uma oração que eu sempre faço para o incrédulo. Senhor, essa pessoa não te conhece, mas a minha oração é que ela seja salva e que ela chegue ao pleno conhecimento da verdade. Quem que é a verdade, gente? É Jesus Cristo. Então nós oramos para que as pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo, para que então sejam salvos. Dizer que Deus deseja que todo mundo seja salvo não quer dizer que vão ser salvos. Ah, mas Deus não faz o que Ele quer? Ele faz o que Ele quer. Só que Ele é um Deus que tem justiça e misericórdia. Então ele aplica a justiça porque o salário do pecado é a morte, mas ele oferece a misericórdia pelo conhecimento da verdade, pela fé no Filho. Então a vontade de Deus é que todos se salvem, mas todos vão se salvar? Não, só os que chegarem ao pleno conhecimento da verdade, que aceitarem a oportunidade. Inclusive Paulo vai falar mais na frente aqui sobre isso, deixa eu só achar aqui. Ele vai falar, né, que Deus que somente aqueles que creem em Cristo Jesus que vão ser salvos. Deixa eu ver onde é que estava. Nós vamos chegar lá porque eu marquei. Então, não é que todo mundo vai ser salvo, embora é isso que Deus queira. Por isso que nós temos que ser pessoas que professam a palavra de Deus, que pregam, que fazem prosélitos, ou seja, que ensinam e fazem novos discípulos, porque essa é a vontade de Deus. Ah, mas quem está salvo tá bom, Deus está feliz. Não, enquanto Jesus não vier, ele espera que o evangelho seja anunciado e mais pessoas sejam livres da condenação eterna do inferno. Amém? Nós não podemos ser egoístas. Então, ele vai falar uma centralidade do evangelho, né, que só podem ser salvos por meio de Cristo Jesus. Há um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, homem. Gente, somente pelo Filho de Deus, o homem encarnado, que hoje está com o corpo transformado no céu, esperando o dia do alarido, da voz de arcanjo, dada a ordem, que ele vai vir e vai encontrar com a gente nos ares. Esse Jesus, homem, no céu, tem um homem no céu, já pensou isso? Corpo transformado, mas está lá no céu, esperando a gente para transformar o nosso corpo, para a gente também viver com ele e reinar com ele. Esse Jesus é o único que nós podemos, pelo qual nós podemos ser salvos.
Ele é o único que pode fazer intermediação. Ele é o único que é o mediador entre Deus e a humanidade. Tem alguém que fica aqui, ó, outra pessoa além de Jesus? Não. Não adianta pedir e orar e crer em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro homem, em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser Jesus. Amém? Ele é o único mediador. Essa é uma frase boa pra gente falar para pessoas que acreditam que existem outros mediadores, né? Então a Maria, mãe de Jesus, ela pode mediar-me para gerar salvação? Não. Maria não é mediadora. Mediador entre nós e o Pai é Jesus, unicamente, o homem, Jesus Cristo, o homem. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Maria não comprou nossa liberdade. E, gente, lembre-se que a gente tem que falar isso com muito amor, tá? Muito amor. Pensa que uma pessoa que desde que ela estava na barriga da mãe, ela escuta dessa crença, ela escuta das rezas, das orações, ela escuta dessa cultura. Então a gente tem que falar com muito amor para que esse coração não seja fechado, tá bom? Mas a verdade é que só Jesus pode mediar o relacionamento entre Deus e o homem. Então vai falar sobre essa mensagem, e aí ele vai continuar no versículo 8. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens oram com as mãos levantadas, livre de ira e de controvérsias. E que as mulheres sejam discretas em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, tá na NVT assim, tá? Sem chamar atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas, roupas caras, porque as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. O que a gente tem que entender aqui? Paulo não está dizendo que a partir de agora você não vai cuidar da sua aparência, tá? Que você não vai passar nenhum creme no rosto, porque isso é bobagem, que você tem que fazer boas obras. Não. Que você vai andar fedendo e não vai se depilar mais. Não. Você pode andar descalço. Não. Paulo está tratando de uma questão que lá em Éfeso, que é onde Timóteo está, era muito comum de uma cultura pagã, onde as mulheres elas usavam os adornos e a roupa para expor sensualidade e status. Mudou alguma coisa? O dia de hoje não mudou nada. Fala a verdade. As mulheres se preocupavam com aquilo, como elas poderiam se adornar, o penteado que elas iam fazer no cabelo, porque aquilo ia passar uma ideia de status. Eu sou rica, eu sou poderosa, eu sou empoderada, e também ia passar sensualidade. Então eu uso esse tipo de roupa que marca o meu corpo, que eu quero ser vista, porque eu quero chamar atenção. Paulo está falando para Timóteo, instrua as mulheres aí, Timóteo, que elas não precisam chamar atenção pelas coisas que elas vestem. O que chama atenção numa mulher, sabe qual que é a mulher que chama atenção? É a que teme a Deus, essa será louvada. Que ninguém nos louve por dizer, olha as roupas chiques que ela usa. E eu não estou dizendo que a gente tem que usar roupa barata e que você usa 2 vezes e encolhe. Não, eu estou dizendo que nós não devemos usar desses artifícios de excesso para que nessas coisas nós sejamos vistas, aprovadas pelas pessoas. Não. O que a gente mais deve chamar a atenção é através da nossa vida de piedade. Através do temor a Deus, porque a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então Paulo não está dizendo que nós não vamos ter nenhum tipo de, e eu não gosto dessa palavra, mas no estudo falou assim, uma vaidade saudável. Mas eu não gosto de vaidade, eu acho vaidade uma palavra. De um cuidado saudável, sabe? Eu amo essa palavra que falou assim, olha, roupas decentes e apropriadas. Qual roupa é apropriada para esse lugar que eu tô? Qual roupa não é apropriada para esse lugar? Sabe, nós temos que entender que existe um equilíbrio. O que eu não posso fazer é usar de acessórios e penteados e roupas para chamar a atenção de ninguém. Porque eu já sou amada por Deus. Então eu não preciso chamar atenção. É claro, eu quero me sentir bem, eu quero ter se Deus permitir, comprar uma roupa nova, ir para um evento, é delícia. Mas se eu estiver passando por um deserto que eu não possa, isso também não vai tirar minha paz, porque eu chamo a atenção do meu Pai e Ele me ama, isso me basta. Essa é a ideia. Paulo está trazendo uma correção de excessos e uma necessidade de um equilíbrio. Tá bom? Ele continua falando sobre as mulheres, porque o que acontece? Lá em Éfeso, tinha um ensino, mulheres estavam se levantando com um ensino autoritário e confuso. Lembrando que naquela época as mulheres não aprendiam teologia, as mulheres não estudavam. Então mulheres que estavam sendo enganadas por falsos mestres estavam se levantando para doutrinar a igreja.
para ensinar coisas, pelo estudo, ensinar coisas que eram contrárias àquilo que era o ensino da sã doutrina. Então Paulo vai corrigir isso, ele vai falar: eu não permito que as mulheres ensinem aos homens com essa autoridade. Eu não permito que elas venham, elas têm que ouvir em silêncio. Por quê? Não é que ele está dizendo que as mulheres não podiam profetizar. Lembre-se que profetizar é falar a palavra de Deus. As mulheres não podiam ser cooperadoras? Não, porque ele vai louvar mulheres nas cartas que eram líderes. Mulheres influentes, cooperadoras. Já falamos de Priscila. Priscila vem à frente de Áquila no ensino. Uma mulher, uma teóloga, uma professora. O problema não era mulher no geral. Não é que ele está dando uma especificidade aqui de uma lei que vai alcançar até nós. Não, o problema nesse caso que era pontual de Éfeso. Mulheres que estavam sendo influenciadas e enganadas, que ele vai até falar do engano, né? Como Eva foi enganada, essas mulheres também estão sendo enganadas por falsos mestres que estavam ensinando elas a se levantarem, a vai pra frente, seja líder, que aqui você pode mandar, não deixa eu mandar no você não, eu vou te ensinar aqui e você vai ensinar com autoridade sobre os homens, aquilo que na verdade não era bíblico e elas mesmas não tinham conhecimento. Então Paulo vai corrigir os erros que estavam acontecendo dentro da igreja, tá? Mas não quer dizer que as mulheres não podem ensinar, que as mulheres só podem ficar em silêncio, né? Nós vivemos uma cultura diferente. O próprio Paulo vai mostrar, olha, não tem mais diferença entre grego, judeu, homem, mulher. Todos nós somos membros e necessários para o desenvolvimento do corpo, sendo guiado pelo cabeça, que é nosso Senhor Jesus. Capítulo 3, gente, é um capítulo muito lindo. Paulo vai falar assim, olha, sobre levantar líderes. Qual que é a especificação de alguém que pode ser chamado para ser um líder na igreja? Ele fala daqueles que almejam o episcopato, os bispos ou os anciãos, né, hoje os pastores, e dos diáconos, que eram aqueles que auxiliavam os líderes espirituais, tá? Eles tinham que ter, gente, muitas características, e assim, a maioria delas relacionadas ao caráter. Isso é muito forte, gente. Porque mais do que falar assim, ó, que os líderes sejam homens que conhecem de Bíblia de trás para frente, que saibam de teologia, mais do que todos, que se destaquem pela oratória. Não. Ele não fala assim, que os líderes sejam homens talentosos, cheios de talentos musicais e com dons espirituais e com capacidade de eloquência. Não. Se alguém deseja episcopato, se alguém deseja ser bispo, é uma coisa boa que deseja. Tarefa honrosa, coisa linda. Vamos falar por que ele deve ser, então? Ele tem que ter uma vida irrepreensível. Gente, ele tá falando de vida, de exemplo, de caráter. Não tá falando de dom. Ele tem que ter uma vida irrepreensível. Não quer dizer que ele deve ser perfeito, porque não existe ninguém perfeito. Mas ele tem que dar um bom testemunho. De alguém que está buscando fazer aquilo que é certo. E que se tropeça, se arrepende, pede perdão, volta, mas que vive uma vida íntegra. Ele deve ser marido de uma só mulher. Isso é muito forte, hein? Marido de uma só mulher. E eu já vi até pessoas, né? A Tamires Garcia, ela traz isso como uma grande polêmica. E eu tô trazendo polêmica aqui também. Que o pastor, diante desse capítulo aqui, e eu vou citar Tamires Garcia, que para ser bispo, para ser pastor, aconteceu dele ter tido um divórcio, casou de novo, não quer dizer que ele perdeu a salvação, mas que para ser pastor ele estaria desqualificado, já que o bispo deveria ter sido marido de uma só mulher, tá? Julguei a polêmica aí, vocês fazem o que vocês quiserem. Tem que ter autocontrole, ter domínio próprio. É uma pessoa que tem que ter uma vida sábia, ter uma boa reputação, deve ser hospitaleiro, receber em casa com alegria, deve estar apto para ensinar, não pode beber vinho em excesso. Nós já falamos sobre ter autocontrole. Então essa pessoa, né, lembrando que a cultura da época era diferente, né? Hoje eu não estou dizendo que as pessoas podem beber vinho, mas só não pode em excesso. Mas naquela época, inclusive, Paulo vai dar essa direção para Timóteo. Timóteo, seu estômago não tá bom, meu filho. Não toma só água não, beba um pouquinho de vinho para questões medicinais. Então, para aquela época, né, poderia sim ingerir o vinho, só que Paulo está dizendo, ó, tem que ter autocontrole. Não é uma pessoa que é dada ao vinho, que bebe vinho em excesso. Não pode ser violento, deve ser amável, pacífico, não pode ser avarento, desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Porque se um homem não é capaz de liderar a própria família, como vai cuidar da igreja de Deus, da família de Deus? Oi, Dani, seja bem-vinda, querida. Jesus te abençoe. Estamos estudando Timóteo capítulo 3. Gente, essa parte é muito forte.
Se esse homem não é respeitado pelos seus próprios filhos, se esse homem não sabe cuidar da vida espiritual da sua família, como que ele vai cuidar da família da fé? Eu vi uma frase quando eu estudei isso, que eu achei muito interessante no ChatGPT, fala assim, ó, a liderança espiritual começa em casa. Eu achei o máximo. Como que você quer ser um líder espiritual de famílias, sendo que a sua própria família você não consegue liderar? Você não consegue ter respeito diante dos seus filhos. Isso é muito sério. Ele vai continuar dizendo assim, ó, também não pode ser neófito, não pode ser um novo convertido, um novo na fé. Por quê? Ele poderia se tornar orgulhoso, porque eu sou líder, porque eu sou autoridade, porque eu sou homem de Deus, sou ministro, tô na frente de você. E, gente, uma coisa que a gente entende aqui é que liderança, ministério, não é posição, não é status, ministério é serviço. Ministério, gente, é responsabilidade. Não é sobre pessoas que querem se amostrar e receber poder, como muitos acabam vendo. Ministério é sobre aquele que vai estar à frente para ser apedrejado, né? Lutando as guerras espirituais, servindo a todos como menor. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, não pode ser um neófito, porque o neófito vai chegar lá e ele vai entender errado, ele vai achar que ele está lá para ser servido, porque ele vai se orgulhar. Ele vai achar que ele é melhor do que os outros, e o orgulho é a condenação do diabo. O diabo caiu do céu condenado por causa do orgulho. E se levantar um neófito, ele também vai cair nessa mesma armadilha. E os diáconos, mesma coisa de caráter, ser respeitável, ser íntegro, não pode beber vinho em excesso, não pode ser ganancioso, deve ser comprometido com a fé, viver com uma consciência limpa. Eles vão passar por uma examinação, e aí, se eles forem aprovados, eles vão de fato receber a sua função. Como a gente faz no Ministério Fogo e Luz, vão ficar 1 ano de experiência, depois aprovados, né, com caráter íntegro, com uma vida irrepreensível, tendo, né, exercendo a fé, então ele vai ser aprovado e vai receber de fato a função. E as mulheres? Talvez as mulheres dos diáconos ou as cooperadoras, elas devem ser respeitáveis e não devem caluniar ninguém. Devem ter autocontrole, ao domínio próprio e ser fiéis em tudo que fazem. O diácono também deve ser marido de uma só mulher e ele também deve liderar bem seus filhos e a sua casa. Amém? E aí Paulo, ele solta um hino assim, ou uma confissão de fé. Ó, o que eu preciso que você saiba, Timóteo? Eu quero que vocês saibam como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja. A igreja ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Esse é o segredo da nossa fé. Aqui ele entra com um hino ou uma confissão de fé. Cristo manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Essa é a nossa fé. Jesus Cristo foi manifestado entre os homens, na carne, revelado em corpo humano. Ele foi justificado no Espírito, porque era de fato, né, se movia pelo Espírito de Deus. Foi ressuscitado pelo Espírito Santo, foi visto por anjos, anunciado nas nações, né, o evangelho alcançando os gentios, crido em todo o mundo e recebido na glória. Amém? Vamos para o capítulo 4. O capítulo 4 é aquela... Paulo vai trazer uma exortação muito clara sobre os dias do fim. Eu acho lindo quando ele fala assim, olha, o Espírito Santo expressamente declara, expressamente afirma. Ele fala de maneira clara que nos últimos dias muitos vão apostatar da fé, vão se desviar da fé, vão abandonar a fé e vão dar ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Mentira, engano, que vem de pessoas hipócritas e mentirosas, cuja consciência está cauterizada, já perdeu sensibilidade espiritual. Essas pessoas começam a falar que é errado se casar, e começam a falar que não pode comer certos alimentos, que na verdade, se for recebido com ação de graça, pela oração e pela palavra, tudo tá limpo, pode comer tudo. Recebido com ação de graça, santificado pela palavra e pela oração, não existe o que vocês não têm que comer, não tem regras, tá? A gente não vive por regra, a gente vive pelo Espírito. Se você explicar essas coisas, Timóteo, aos irmãos, você vai ser um bom ministro de Cristo. Então explica, ensina. Não perca... Ó, acho lindo. Nossa, olha essa palavra que eu saltei aqui, olha. Você vai ser um bom ministro nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Gente, o bom ministro é aquele que nutre com a palavra. A palavra é uma nutrição. Glória a Deus. Até escrever aqui. Agora, Timóteo, versículo 7. Não perde tempo discutindo essas coisas bobas, não.
essas fábulas profanas, esses mitos, essas histórias caducas. Não perde tempo com isso que o diabo tá trazendo para poder dividir vocês, para distrair vocês. Em vez disso, exercite-se na piedade. Piedade é um exercício, gente. Piedade é fazer aquilo que Deus quer que seja feito com as nossas ações, devoção a Deus. Ele vai dizer, olha, o exercício físico ele tem pouco valor. Na NVT até fala, tem algum valor. Eu vou sair daqui 3 horas, 3h15 mais ou menos, e vou para academia. Por quê? Porque o exercício físico tem valor. Ele vai fazer com que o meu corpo receba a recompensa, né, pelo exercício físico que eu estou fazendo nesta vida. Mas Paulo vai dizer, olha, só que a piedade, ela tem um valor muito maior. É muito melhor, porque ela vai trazer benefício não apenas para essa vida, mas para a vida futura. Então, né, hoje em dia, com essa do culto do corpo, tem pessoas que passam horas na academia, vão todos os dias da semana. Quando não é por saúde, Paulo está dizendo aqui, exercite-se na piedade. E exercitar, gente, é uma questão tão prática. Né? O que eu posso fazer por Deus hoje? Quem que eu posso alcançar? Quem que o Espírito Santo quer que eu alcance? Tem alguém por quem eu tenho que orar? Tem alguém que eu tenho que visitar? Tem alguém que eu tenho que ligar? Tem alguma mensagem que eu posso enviar? O que eu posso fazer para exercer piedade? Devoção. Exercita isso. É um exercício, você não quer fazer, gente. Exercício é assim, você não quer, é difícil, é pesado. Vai lá, repete, faz de novo. E é proveitosa a piedade. Por quê? Porque ela tem ganho não apenas nessa vida, que ganha nessa vida também, né? Gente, você sabe que quando a gente faz o bem, a gente libera um hormônio que chama ocitocina, que é o hormônio do amor. Ai, glória a Deus, é tão gostoso, né? Que você vê alguém precisando de algo, e aí você vai lá e ajuda. Eu não tô dizendo que você tem que fazer para qualquer um, sem pensar, não. Eu falo, coloca suas sementes em campos férteis, né? Mas não é tão bom quando alguém tá precisando de algo, você consegue resolver aquilo pelo Espírito. É tão bom fazer o bem. Você sabe que fazer o bem gera consequências pro exato momento, instantâneo, porque libera esse hormônio do amor, que é a ocitocina, que deixa a gente muito mais feliz, muito mais alegre, satisfeitos. Fazer o bem é ótimo. Melhor do que você ser milionário e viver sozinho. Esse dia eu vi uma menina postando que foi pra Europa sozinha. Eu realmente falei, gente, não tô dizendo que diminuindo ela não, nem por inveja, em nome de Jesus. Mas você sabe o que é você fazer uma viagem sozinho? Sabe o que é você ter uma casa enorme, não ter ninguém pra desfrutar? O gostoso da vida é ter, sim, Deus te dar coisas, mas para você desfrutar com outros, para você partilhar com outros. Isso é ocitocina, gente, é o hormônio do amor. Então, a piedade, ela vai ter fruto para o tempo presente, não apenas para outras pessoas, mas para a nossa vida de devoção a Deus, né? Para o tempo presente, para os nossos sentimentos, também vai gerar frutos para nós na terra e também para a vida futura. Então, exercite. Não quer dizer que você não pode exercitar fisicamente, viu? Seja sábio, exercite-se na piedade, mas também exercita no corpo para que você tenha benefícios nessa vida. Paulo vai falar, né? Olha, que ninguém te despreze, que ninguém despreze a tua mocidade. Para que isso não aconteça, Timóteo, para que ninguém despreze a tua mocidade, a tua juventude, seja exemplo para as pessoas. Na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até eu chegar aí, você vai se dedicar à leitura pública das Escrituras. E não é isso que nós estamos fazendo aqui agora, gente? Leitura pública das Escrituras, encorajamento e ensino. Aqui nós vamos ver a centralidade da Bíblia. Até eu chegar aí, Timóteo, continua nutrindo a igreja com a palavra. Nós vamos para a igreja para isso, não é para a gente ficar falando de nós mesmos, dos nossos sonhos, da nossa conquista. Nós vamos para a igreja para que a palavra, é isso que é a pregação, que é a profecia bíblica, é a palavra gerando fé no coração dos irmãos, para que a gente saia de lá não dizendo, que pregação top. Não, é como que eu aplico a Bíblia na minha segunda-feira de manhã. Por isso que nós encontramos leitura pública das Escrituras. Tem muita gente que, é o que Paulo vai falar aqui, olha... Tem gente, Paulo, que... Esse é no capítulo 6, depois eu chego lá. Então, não descuida do dom que você recebeu, tá? Quando impuseram as mãos sobre você. Entregue-se inteiramente à sua tarefa e que todos vejam o seu progresso. A pessoa que é tímida, muitas vezes ela quer esconder, né? Paulo está dizendo, você vai exercitar a piedade, você vai ser tudo que Deus te chamou para ser e para fazer. Você vai se entregar às suas tarefas, para que seu progresso seja visível a todos, viu? E para de deixar essa timidez te parar. Capítulo 5, então, Paulo vai falar de algumas coisas bem pontuais, assim, bem específicas, no sentido da organização da igreja, que eu acho muito lindo. Tem pessoas que acham, gente, que a igreja,
E quando eu digo igreja, a instituição, né, de Cristo na Terra, ela é responsável por uma ação social, né? Acha que a igreja é assistência social. Chegou qualquer um precisando de cesta, tem que ajudar, porque a pessoa tá precisando de cesta, gente. Tem que ajudar. Mas peraí, calma, vamos ver, essa pessoa realmente precisa. Gente, o Edmundo, ele tem muita ousadia nesse sentido. Às vezes eu ficava até meio sem graça, hoje eu aprendi. Às vezes a pessoa chega pedindo cesta, vamos entender sua vida? Eu vou na sua casa. Teve um dia, várias vezes nós fomos na casa das pessoas, e ele fala, deixa eu ver como é que tá a geladeira. E eu não tô dizendo que a gente tem que checar a vida das pessoas. Eu tô dizendo que às vezes a gente tá ajudando pessoas que na verdade estão aproveitando-se da igreja. E Paulo vai falar para Timóteo, não sobrecarregue a igreja. Olha isso aqui, gente. Capítulo 16, ó. Se alguma irmã na fé tem viúvas na família, deve tomar conta das viúvas, não sobrecarregar a igreja. Tem gente que gosta de aproveitar, gente. Tem os aproveitadores, então a gente tem que ver quem que tá realmente precisando. Porque a igreja não é uma instituição de caridade que ajuda qualquer um que chega lá para usufruir como sanguessuga, que quer só sugar. A igreja ajuda quem realmente precisa. É o que Paulo vai dizer para Timóteo no capítulo 5, sobre as viúvas. Tem viúva que realmente precisa, tem viúva que tem quem cuide dela. Assim você não vai colocar ela lá na lista daquelas que são ajudadas pela igreja. A igreja tinha as viúvas que eram assistidas pela igreja. Mas para participar dessa lista não é de qualquer jeito. Não é qualquer um chegou e você tem obrigação, porque você é crente, você tem que me ajudar, porque você é igreja. Opa! Né, esses dias conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, olha, a pessoa tá passando aperto. Quando foi ver, porque tinha feito um empréstimo, vocês entendem? Então, o que eu quero dizer? A gente tem que tomar cuidado, tá? Tem que ajudar? Tem. Aqueles que estiver ao nosso alcance, sim. Mas sem essa culpa de achar que tem que ajudar todo mundo e todos os pobres têm que ser sustentados pela igreja, porque não é assim. Deus é um Deus, gente, de ordem, de decência. E isso é maravilhoso. Vamos entender por que Paulo está dizendo isso? Ó. Primeiro ele começa falando, Timóteo, como que você deve agir com as pessoas? Com os mais velhos, você não exorta assim com dureza. Os mais velhos você exorta, você admoesta, você ensina, mas como pais. Aos jovens você ensina como irmãos. As mulheres mais velhas você trata como a mãe, como a sua própria mãe. E as mulheres mais jovens, visto que Timóteo era um jovem líder, você vai ensinar como as suas irmãs e com pureza, Timóteo, em nome de Jesus, meu filho. Com pureza. Cuide das viúvas que não tem ninguém, mas se ela tiver filho ou neto, a primeira responsabilidade deles é mostrar a piedade, a devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso agrada a Deus. Gente, mãe, você escutou isso, né? Grava essa live. Se um dia eu falhar no cuidado com você joga isso aqui na minha cara e fala, não seja hipócrita, minha filha. Deus se agrada quando nós, filhos, retribuímos aquilo que os nossos pais fizeram. Então, se existe uma viúva, né, naquela época a viúva, a mulher dependia totalmente do marido. Então, quando o marido morria, não tinha, né, aposentadoria dele para ajudá-la. Então, ela ficava esmolando, à custa da piedade dos outros. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, se ela tem filhos, os filhos têm que cuidar dela, é o mínimo. Minha mãe falou que vai gravar. O mínimo que a gente tem que fazer é retribuir. Eu acho isso muito lindo, gente. Porque os pais podem ser o que for, mas que eles colocaram os filhos no mundo, a mãe que emprestou o ventre, a mãe que colocou para fora, como diz o povo do mundo, a mãe que acordou de madrugada, a que amamentou, a que fez mamadeira, a gente sabe, depois que a gente é mãe, o preço que a gente paga por um filho. E o mínimo, de acordo com a Bíblia, que agrada a Deus, é o filho retribuir o cuidado aos pais. E aí tem aquela palavra forte, né, que fala, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da sua própria casa, negaram a fé e são piores do que os incrédulos. Oh, Jesus, que não seja assim, que nós cuidemos dos nossos velhinhos, viu? Minha mãe hoje é ativa, né, mãe? Ainda cuida de mim. O dia que precisar, você vem morar comigo se for necessário. Meu pai também, a gente tem que honrar os pais. Para Deus é tão importante a honra aos pais que a gente vê ela em toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento. Então, se a gente não consegue cuidar, e aqui tá falando da própria casa, tá bom? Própria casa. Não quer dizer que você tem que auxiliar toda a sua parentela e que você tem que acolher todo mundo e ajudar todo mundo, que a pessoa que é sobrecarregada. Não. Sobretudo os da própria casa. Se você não cuida dos da própria casa, família, nega a fé que vocês têm em Cristo Jesus. E é pior do que aquele que nem crê em Jesus. Meu Deus. A viúva, para entrar na lista, na credencial lá de participante da assistência da igreja, ela podia ter sido uma esposa de um só marido,
deve ter sido respeitada, né? Ela tinha que ter um bom testemunho de alguém que criou bem os filhos, que foi hospitaleira, que serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e se dedicou a fazer o bem. As viúvas, que são muito jovens, Paulo fala, eu prefiro que casa, porque senão quando vem a questão física, elas já abandonam a fé, então é melhor ela se casar do que ficar fazendo fofoca, intrometendo em assunto alheio, indo de casa em casa, melhor ela se casar de novo. Assim, se alguma irmã também na fé, se alguma irmã na fé tem viúvas na família, que essa irmã cuide dessa viúva para também não sobrecarregar a igreja. Amém? Tem que honrar também os presbíteros, né, os pastores, aqueles que vivem por conta da obra, devem receber uma honra redobrada, porque não pode amordaçar o boi para aquele, né, que está malhando o trigo. É isso? Não amordaça o boi que está... Eu fico querendo as versões mais antigas. Não amordaça o boi que tá enquanto debulha os cereais, né? Então, enquanto o boi debulha, ele pode ir comendo, não se amordaça. Ele tá trabalhando, ele pode ir comendo enquanto ele trabalha ali. Aqueles que trabalham merecem o salário, né? Digno do seu salário. Não aceite acusação contra um pastor, um presbítero, se não for confirmado por 2 testemunhas, tudo muito prático. Aqueles que pecam devem ser repreendidos diante de todos para ser uma forte advertência contra os demais. Antigamente era muito comum, né? O irmão pecou, fala lá na frente da igreja, e isso é uma advertência para que os demais não pequem. Isso está na Bíblia, né, gente? Qual que é confuso, mãe? Qual versículo que é confuso? Fala aí. Hoje em dia meio que se parou, né? Não vamos expor os irmãos. Mas está na Bíblia, né? Só quero dizer isso. Obedeça às instruções, Timóteo, sem tomar partido, sem demonstrar favoritismo. Não tenha os seus preferidos, Timóteo. Seja imparcial. Não se apresse em nomear um líder. Não levanta líder assim com pressa, não, Timóteo. Não participe do pecado alheio. Mantenha-se puro. Não beba só água. Beba um tiquinho de vinho para melhorar teu estômago, meu filho. Lembra que os pecados de alguns são evidentes e seu julgamento é inevitável. Outros pecados, porém, vão ser revelados só mais tarde. Tem muito pecado oculto que a gente não vê, mas que vai vir à tona. E o capítulo 6, então, para terminar, ordem para os escravos, para que eles sirvam bem seus senhores, com respeito. E aí ele começa a falar dos falsos ensinos e da riqueza verdadeira, para a gente poder terminar, tá bom? Ensine essas coisas e incentive todos a obedecer. Quem ensina algo diferente é arrogante. Tinha muita gente que se levantava ali com arrogância, gente. Vive com desejos... É arrogante e sem entendimento. Vive com desejo doentio de discutir o significado das palavras. Vamos ver essa aqui. O que isso significa? Isso aqui tal. E tira fora do contexto. É aquela luta. Provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação. Pessoas assim só causam problema. Você já viu aquela pessoa que só causa problema? Toda igreja tem, né? A nossa não, né? Vamos, em nome de Jesus. Mas vamos lá. Tem a mente corrompida e deram as costas para a verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma fonte de lucro. Tem gente que vive uma vida de piedade só como uma fonte de lucro, uma maneira de enriquecer. No entanto, a piedade com contentamento, essa sim é uma fonte de lucro. O que é piedade? É uma vida dedicada a Deus e às pessoas com contentamento. Sabe? Eu sou piedoso, mas eu não estou aqui cheio de ansiedades para conquistar coisas. Não, eu estou contente. Paulo vai dizer, olha, afinal, nós não trouxemos nada para esse mundo. Quando for embora, não vamos levar nada dele. Então, se a gente tem o que comer, o que vestir, estamos contentes. Se você tem piedade com contentamento, isso sim é uma verdadeira fonte de lucro. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e muitos desejos tolos e nocivos que levam à ruína e à destruição. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Mãe, versículo 18. Não amordaça o boi enquanto ele debulha os cereais, né? Inclusive está lá em Deuteronômio. Paulo repete isso aqui, se eu não estou enganado, em Romanos ou Coríntios, quando ele fala que ele poderia até receber, mas ele não quis receber, embora ele tivesse o direito. Por quê? E eu acho interessante que ele fala assim, olha, isso que foi escrito, não foi escrito sobre os bois, foi para nós. Ele está dizendo que a pessoa que trabalha, ela é digna de receber o sustento daquilo que ela faz. Então, o boi que está debulhando o trigo, ele não pode ser amordaçado. Ele pode ter a possibilidade de comer aquilo que ele está sendo, né, que ele está trabalhando para cumprir aquela tarefa. Então, é nesse sentido, aquele que está trabalhando tem direito, sim, de participar. Então, gente, quem deseja
enriquecer cai em armadilha. Isso é terrível. E alguns até caíram na fé, desviados da fé por causa disso. E aí ele vai falar, tu porém, Timóteo, desvia dessas coisas más, busca justiça, devoção, fé, amor, perseverança, mansidão, luta o bom combate da fé, apegue-se à vida eterna ao qual você foi chamada, que você declarou na presença de muitos testemunhas, assim como Jesus deu um bom testemunho de frente a Pôncio Pilatos. E no devido tempo ele vai ser revelado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente a ele pertence a imortalidade. Ninguém jamais ouviu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. E para terminar, fala sobre os ricos. Ensina aos ricos desse tempo que não se orgulhem nem confiem no seu dinheiro, na instabilidade das riquezas. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente em tudo que necessitamos para a nossa satisfação. Que usem o seu dinheiro para fazer o bem, devem ser ricos em boas obras, generosos com necessitados, prontos para repartir, e assim acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro. De novo, Timóteo, evita discussão profana e tola com aqueles que se opõem a você com suposto conhecimento. Esse povo finge que sabe das coisas, mas na verdade eles só querem causar discussões. Então, evita discussões, tá bom? Eu queria achar aquela parte que eu falei da fé, que eu falei que ia falar e não falei. Que acho que só aquele que crê que vai ser salvo. Falei que depois falava sobre isso, né? Mas eu devo ter saltado aqui. Se eu achar, depois eu mando lá no grupo de novo. Mas o fato é que eu tinha falado que depois, quando a gente chegasse, eu ia falar sobre ele, né? Achei, porque eu não tinha marcado. Achei que eu tinha marcado, mas não tinha. Fala assim, versículo 10 do capítulo 4, para poder terminar, tá bom? Trabalhamos arduamente, continuamos a lutar, porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ele quer que todos sejam salvos, e ele é o Salvador de todos, mas é especialmente daqueles que creem. Amém? É isso por hoje. Amadas do Senhor Jesus, obrigada por vocês estarem aqui até o final. A Lê, Udileia, Ivonete, Jessie, Vanil, da Grazi entrou também. Beijo, querida, saudade de você. Minha mãezinha, Chiquinha, Rose, obrigada pela companhia aqui, que Deus abençoe vocês. E lembre, tu porém. Mas todo mundo faz, tu porém. Você é diferenciado, né? Pratique, exercite-se na devoção, na piedade. E vamos seguindo, né? Hoje é sexta-feira, que Deus abençoe o seu final de semana, que seja lindo, cheio do conhecimento de Deus, que você chegue ao pleno conhecimento da verdade e que nós possamos voltar aqui na segunda-feira, se Jesus permitir, falando novamente da palavra de Deus e sendo edificados por ela. Amém? Obrigada, gente. Beijo, com Deus. Amém, Jess, você também, querida. Que seja assim de verdade. Amém. Beijos. Tchau, tchau, pessoal.